Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Gente, a imagem fica escura aqui, parece, mas eu consigo ver bem. Olá a todos! Olá a todos e ninguém chegou ainda. Olá, boa noite, os primeiros já estão chegando. Ela é Juliana. Olá! Boa noite, pessoal. Vamos esperar um pouquinho, né, para que o Instagram avise a todos da live. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexe bastante com qualquer pessoa, na verdade, né, porque todos sentimos, todos passamos por cada uma dessas fases, então cada um de nós sente essa dor de uma forma diferente, né? Mas calma aí, vamos esperar as pessoas entrarem um pouquinho. Se ninguém entrar, tudo bem, a gente faz com duas pessoas. Oi, Tuca! Oi, Mara! Olá, olá! Os primeiros entrando ali, eu não sei quem é, casa de... não aparece direito. Tudo bom, Tuca? Que bom que você está aqui. A Tuca, ela participa de quase todas as lives. É uma aluna exemplar, por sinal. Como é que vão os estudos, Tuca? Muito obrigada! Bom, pessoal, eu vou... para quem ficar no final da live, eu vou fazer um convite, gente. A gente está criando agora um canal fechado no Telegram, mas ele não tem nada a ver com esse canal que a gente já tem, tá? Mas eu vou explicar no final da live, tá? Eu não fixei o assunto. Calma aí, vamos lá. Deixa eu só botar aqui. Boa noite. Vamos botar aqui às 5. Parei que eu esqueci como é que eu coloquei o assunto da live. Deixa eu só botar igual, né, porque esqueci de deixar aqui. Já vou fixar o assunto, gente. Só um minutinho para quem entrar depois, tá? Como eu não tenho tanta experiência assim em lives, então acabo meio que às vezes me atrapalhando um pouquinho. Mas calma aí. Só um minuto que eu esqueci aqui, porque eu quero colocar o mesmo título que eu anunciei lá. Às 5... Senão as pessoas vão entrar e vão dizer, opa, é outro assunto. As 5 dores mais temidas. Só um minuto. Temidas por qualquer pessoa. Vamos lá, agora sim. Fixar. Muito bem, nossa, já tô craque, gente, nisso. No começo eu não sabia nem fixar os comentários ali, agora já tô conseguindo até fixar comentário. Bom, pessoal, obrigada aos que estão aqui presentes, tá? Eu comecei a fazer lives recentemente, não sei se todos sabem, mas antes quem fazia as lives era minha mãe, né? Depois eu fiquei um pouco ausente por causa que a gente tava... Obrigada, Tuca! A gente tava com bastante trabalho, a gente ainda continua com vários grupos de mentoria, assim, mas enfim. Agora a gente vai começar a fazer lives uma vez por semana, de novo, voltei ativa, tá? Isso é importante porque para nós, assim, é muito importante compartilhar conteúdo com vocês, para que vocês entendam um pouco como que funciona esse método, enfim. Então hoje nós vamos falar sobre as 5 dores mais temidas por qualquer pessoa, tá? E por que por qualquer pessoa? Na verdade, porque todos passamos pelas 5 etapas do processo de mielinização da nossa coluna, que vão moldar a nossa personalidade, a nossa mente, que vão dar ao nosso corpo um formato específico, tá? Logo vocês vão entender melhor. Então vamos lá, vamos falar sobre essas 5 dores mais temidas. Sabe aquele tipo de dor que dói na alma?
aquela dor que você não entende como que pode doer tanto, né? E de repente uma pessoa que passa por uma situação similar ou por algo parecido parece que ela nem se importa, mas para você isso dói tanto, tanto, tanto que parece que rasga a alma, literalmente. Tem situações que você vê uma pessoa passar pelas mesmas situações, mas para você isso dói muito mais, né, do que para outra pessoa. E você já vai entender por quê. Tem dores que a gente não consegue entender, tá? Mas a gente sente. Na sua lógica, você pensa, cara, mas como que uma situação tão boba pode me doer tanto, né? E o que vocês precisam entender é que algumas dessas 5 dores que eu vou falar hoje ficaram registradas no seu sistema nervoso. É por isso que algumas situações te causam tanta dor e outras não. E por isso que situações que para você não causam tanta dor, para outra pessoa pode causar muita dor. Então, porque essas 5 dores, elas ficaram registradas no sistema nervoso de qualquer pessoa, tá? Porém, em maior ou em menor intensidade, né? Isso vai depender de quais foram as experiências nessa fase que você estava vivendo durante o processo de mielinização do seu sistema nervoso, tá? Então, o que você vivenciou em cada uma dessas fases é que vai determinar qual dor você registrou ou ficou com mais trauma, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre questões que talvez mexam um pouquinho assim com vocês, né? Porque a gente fala de questões emocionais, né? Mas para poder fazer uma faxina emocional, a gente precisa mexer na ferida. Sabe quando era pequena, você foi andar de bicicleta ou de patins ou de skate, né? Aí vai lá e cai e fica aquela ferida ali no joelho, ali cheia de areia, né? O que precisa ser feito ali naquela ferida? A gente precisa ir lá, limpar, tirar a areia, porque só assim que ela vai cicatrizar, senão ela infecciona, né? Então, com as nossas emoções é a mesma coisa, tá? A gente precisa limpar a ferida. Que por sinal eu lembrei de uma coisa que a gente falou. Eu falei, quando a gente corre, anda de bicicleta, de skate, ou quando fica fugindo do irmão querendo te bater, aí você cai e faz uma ferida no joelho, no cotovelo, né? Eu sei bem o que é isso. Muito eu fugi do meu irmão. Oi, Branca! Oi, Branquinha! Tudo bom? Bom, gente, deixa eu voltar aqui para o assunto para não me dispersar, tá? Então, para a gente poder curar qualquer ferida, a gente precisa limpar essa ferida primeiro, certo? E eu falo para os alunos também, eu dou um exemplo que todo mundo sempre tem em casa aquele quartinho onde a gente vai guardando as tralhas, sabe? Aí você vai botando todas as tralhas, aquelas coisas que você não usa e não quer se despender, você vai colocando ali no quartinho, vai guardando, aquilo fica uma bagunça, né? Só que tem uma hora que a gente precisa ir lá e fazer uma faxina nesse quarto, não é mesmo? Né? Chega uma hora que você vai precisar de algo, aí você vai ter que ir lá procurar, vai ter que tirar tudo, vai ter que organizar. Só que fazer uma faxina ali e jogar fora tudo isso não é nada agradável, né? Só que, assim, ó, por que eu tô fazendo essa comparação, na verdade, né? Porque chega uma hora que a gente precisa fazer essa faxina ali porque tem coisas que a gente não precisa mais carregar, né? E todo mundo, como eu falo, todo mundo sempre carrega uma dor. Aquela dor de estimação, sabe? Que você diz, ai, será que eu preciso jogar fora? Será que eu preciso me desprender dela? Todo mundo tem uma dor de estimação, tá? Embora pareça um pouco louco falar isso, né? As pessoas, elas se apegam a essa dor existencial dela, né? Elas ficam apegadas a essa dor, e aí quando você vai lá, e no caso que acontece, por exemplo, com alguns alunos, quando eles entendem essa dor, aceitam e se desfazem dela, fica um vazio lá dentro e a pessoa não sabe o que fazer quando ela não tem mais essa dor como desculpa, talvez, enfim.
Então, o que que a gente faz, no caso que eu falo para os alunos? Quando a gente tira algo, a gente tira essa dor, o que que a gente coloca ali dentro? A gente precisa colocar algo, precisa encher esse vazio com tolerância, com paciência, quem sabe com um pouquinho de amor, né? Mas a gente precisa realmente fazer essa faxina, tá, gente? Bom, vamos lá. Vamos começar a falar sobre as 5 dores existenciais que deram ao nosso corpo, tá? Ao seu corpo, um formato específico, tá? Hoje eu não vou aprofundar nas características físicas de cada uma dessas 5 personalidades, tá? Mas eu vou abordar isso mais assim, questões no dia a dia mesmo, tá? Sobre questões mais físicas e características físicas a gente pode falar numa próxima live, certo? Aliás, isso vai ser assunto para uma próxima live. Então, vamos ver quais são essas 5 dores existenciais que deram ao seu corpo um formato específico e que fazem você vivenciar essa dor de uma forma tão profunda, e enquanto para outras pessoas parece isso aí que passou totalmente desapercebido, né? Para você dói e para outras pessoas não resulta tão doloroso, né? E ao contrário também, coisas que você olha, algumas situações que causa muita dor para uma pessoa, você olha para aquela situação e diz, mas como que ela pode ficar assim tão arrasada, né? Mas agora vocês vão entender por quê. Então vamos lá. Por que dói tanto ser rejeitado, tá? Eu vou falar assim, quando eu falar sobre uma dor, eu vou falar mais especificamente como se para você direto, tá? Porque certamente vai ter gente aí que vai se identificar com isso. Então, por que dói tanto ser rejeitado? Por que dói tanto quando alguém fala para você, você não faz parte desse grupo? Você não pode entrar aqui, não te aceitamos aqui. E nem sempre isso é dito com palavras. Muitas vezes essa rejeição é feita com atitudes, tá? Ou quando alguém te fala, não gosto mais de você, eu não te amo mais. Aí nesse momento, quando você sente essa dor da rejeição tão forte, o que você faz? O que você costuma fazer? Talvez o que você venha fazendo a vida inteira, na verdade, né? Se isolando das pessoas, ficando ali quietinho, com medo de ser rejeitado novamente, porque foi essa dor que você registrou lá no começo, né? Quando você era, no caso, nessa dor da rejeição, ela surge quando a gente está no útero da nossa mãe, tá? Hoje eu não vou aprofundar muito nisso, né? Mas o que você vem fazendo a sua vida inteira, na verdade, se isolando das pessoas. Você é o tipo de pessoa que não gosta de muito contato físico, tá? E são pessoas que criam na mente delas um mundo literalmente paralelo. São aquelas pessoas que elas parece que às vezes elas ficam fora do ar, aí você fala com elas e opa, parece que voltou, né? Esse tipo de pessoas, quando elas sentem essa dor da rejeição muito forte, elas preferem se isolar. Normalmente são pessoas que andam mais sozinhas, que ficam quietinhas, elas não gostam muito de multidões, né? Mas esse tipo de pessoas, assim como elas têm essa dor, e quando eles não vivem no recurso deles, eles se isolam, ficam quietos, e eles não colocam essa capacidade tão criativa que eles têm na mente deles, eles não expõem para o mundo as suas ideias, né? Quando isso não acontece, eles ficam isolados, quietinhos, vivendo na dor. São aquelas pessoas que você vê que ficam muito em casa, às vezes muito assistindo filmes, videogames, ficam muito em casa, ou ficam muitas horas no computador, né? Porque eles têm um medo muito grande de serem rejeitados, né? Mas essas pessoas têm uma mente muito criativa, têm projetos incríveis na mente delas, são pessoas realmente muito visionárias. Só que elas têm essa dor de estimação, né? Agora imagine um mundo onde você se sofre com isso, com essa dor da rejeição, um mundo onde as pessoas aceitem as suas ideias, onde por muito malucas que as suas ideias sejam, ou inovadoras, que talvez você olhe lá na frente e ninguém consiga perceber isso que você está vendo, porque você tem realmente uma mente muito visionária, muito criativa, e muitas vezes as pessoas não acompanham as suas ideias, certo?
Então agora imagina um mundo que aceite as suas ideias, que te apoiem com isso, né? O mundo, na verdade, precisa de mais pessoas como você, com essa mente tão criativa, tá? Porque a única coisa que você precisa para não se sentir rejeitado é cuidar os ambientes e as pessoas onde você convive, tá? Para cuidar isso porque se você expõe as suas ideias muito malucas num grupo de pessoas onde não te conhecem melhor, você talvez corra o risco de ser rejeitado, e isso faz com que realmente para você isso é uma dor que é quase insuportável, né? Mas uma coisa assim, ó, que tem muito gênio que não saiu do casulo, adivinhem por quê? Porque estão vivendo a dor da rejeição, gente. Sabe aquelas pessoas que você vê que são quietinhas, magrelas, que usam óculos, têm a cabeça grande? Gente, essas pessoas, elas são extremamente inteligentes. Então, só que muitas delas, vivem a dor da rejeição e elas não conseguem sair do casulo, né? Então, quando elas estão num ambiente, elas se sintam aceitas pelos outros, onde as pessoas aceitam as ideias delas, nossa, aí vocês vão ter um gênio do lado, literalmente isso, tá? Então, rejeição. Vamos lá, vamos para a segunda dor, tá? Eu quero, por favor, que à medida que eu vá falando aqui das dores, vocês coloquem aqui nos comentários com qual delas vocês se identificam mais, tá? Então vamos lá, a segunda dor existencial deixa eu ver uma frase, nada pior do que se sentir abandonado. Só quem sente essa dor tão forte sabe como dói, parece que rasga no peito quando alguém te abandona, quando você se sente abandonado ou quando você abandona alguém, tá? Para algumas pessoas pode parecer até bobo, nossa, se alguém me abandona, tudo bem, se meu namorado me abandona, tudo bem, tá? Ele que vai catar coquinhos, mas para algumas pessoas se sentirem abandonados é uma dor quase insuportável, gente, tá? Imagina a pessoa que você ama essa pessoa e ela te abandonou. Só quem sente isso consegue sentir o vazio no peito que rasga, tá? É assim que essas pessoas percebem um abandono, tá? E nada dá conta de preencher esse vazio. Parece que o vazio ele é meio que constante. As pessoas que sofrem muito com o abandono, elas têm um vazio no meio do peito que é muito, muito grande, tá? E deixa eu ver aqui, porque eu começo a falar, gente, depois eu me perco. Eu gosto sempre de colocar tópicos aqui, as coisas mais importantes que eu quero compartilhar com vocês na live, tá? Bom, então vamos lá. Só quem sente essa dor desse tipo de personalidade, tá? Com tanta intensidade, entende como que é se sentir abandonada. Pessoas com esse tipo de personalidade, raramente, escutem bem, olha que interessante isso. Pessoas com esse tipo de personalidade, raramente elas terminam uma relação. Por muito tóxica que essa relação seja, para elas ficar sozinhas é o pior castigo do mundo. Elas não funcionam bem sozinhas. Elas pensam que a frase melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, para elas é o contrário. Melhor mal acompanhado do que sozinhas. Para elas ficar sozinhas é um castigo. Elas não funcionam sozinhas. Esse tipo de pessoas ela não funciona bem sozinha, tá? E isso não é defeito, tá, gente? É apenas a forma como o sistema nervoso dela encontrou para sobreviver neste mundo, tá? Isso não é defeito, cada um tem o seu jeito de funcionar, cada um registrou uma dor de uma forma diferente e cada pessoa, ela age e reage no mundo conforme essa dor existencial, tá? Para muitos que talvez começaram a me acompanhar aqui hoje nas lives, no Instagram ali tem muito material que eu falo a respeito dos 5 tipos de personalidade. Hoje a gente está falando aqui somente sobre cada uma dessas 5 dores, né, que moldam essas 5 personalidades. Então a primeira foi a rejeição, agora a gente está falando do abandono, tá? Então vamos lá. Essas pessoas elas têm uma característica muito específica assim da personalidade dela, tá? São pessoas que costumam ser
mais cheinhas, são pessoas mais cheinhas, tá? E quanto maior, talvez assim, eu não quero que vocês, que essa pessoa, que se tem alguém aqui ouvindo com essas características, eu não quero que me interprete mal, tá? Quanto maior a gente consegue ver na pessoa, quanto maior o nível de carência que essa pessoa tem, mais cheinha ela tende a ser, tá? E essas pessoas, quando elas estão no recursos, elas tendem a emagrecer. E quando elas sentem essa carência, esse vazio que nada dá conta de preencher, isso, muitas vezes, gente, isso é preenchido com comida. A comida, ela preenche esse vazio, isso dá um certo conforto, tá? Talvez se você se identificou com isso, tá? Algumas vezes pode até incomodar isso, gente, mas é necessário que a gente tome consciência de como que a gente funciona para saber o que a gente precisa fazer para sair da dor e entrar no nosso recurso. Todo mundo tem uma dor existencial, mas a gente tem recursos incríveis também. Então vamos lá. Você que se sentiu identificado com a dor do abandono, você não funciona bem sozinho, tá? Não tente resolver os seus problemas sozinho. Você precisa estar em contato com outras pessoas e não se isole das pessoas. Você funciona bem, você se sente bem perto das pessoas. Só precisa escolher bem as pessoas com as quais você confia os seus sentimentos, você fale sobre o que você sente e principalmente as pessoas com as quais você se relaciona. Eu sei como é difícil para você terminar um relacionamento, mesmo que esse relacionamento seja muito tóxico, tá? E é por isso que você tem essa dificuldade, tá? Porque você registrou muito forte no seu sistema nervoso a dor do abandono. Você não gosta de ser abandonado, você sofre muito com isso e você sofre também quando você sente que abandonou alguém. A dor é a mesma, tá bom? Então vamos lá. Vamos à terceira dor existencial. Gente, não vi perguntas até agora, então quer dizer que tá tudo ok. Eu continuo falando aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, certo? Só tô vendo mãozinhas. Oi, oi, oi. Então tá, vamos lá, gente. Agora a gente vai falar da terceira dor existencial. Imagine a seguinte situação, tá? Você está numa reunião com amigos, ou numa reunião com famílias, uma reunião de repente até de trabalho, tá? E aí vem alguém e fala pra você, nossa, que roupa ridícula você tá. Ou talvez, nossa, essa sua ideia ali, ela é muito sem noção, que ideia mais imbecil. Ou esse projeto aí que você apresentou não serve pra nada, que coisa mais ridícula. As suas ideias são pouco criativas. Imagine você ouvir isso, tá? Diante de outras pessoas. Imagine você ser humilhado dessa forma, você ser ridicularizado dessa forma. Imagine que alguém te humilha dessa forma na frente de outras pessoas. Foda, né? O melhor mesmo era mandar essa pessoa longe, né? Por não dizer outra coisa. Mas eu sei que se você funciona assim, você não faz isso. Você guarda, você segura, você prefere ficar quieto e você sai de fininho. E aí fica remoendo toda essa raiva que você deveria ter exteriorizado e mandado essa pessoa longe. Aí você fica guardando tudo isso, né? Porque é assim que você funciona. Que na vontade você tinha de mandar essa pessoa que te humilhou longe, né? Mas você não faz isso, você guarda, tá? E na verdade, como que você funciona? Para você evitar esse tipo de situações, o que você costuma fazer? Você costuma, de certa forma, ficar no seu canto, quieto, não se expor muito, porque o seu medo de ser humilhado é tão grande que você precisa, você tem essa necessidade de ficar quieto, de não aparecer muito, de não expor muitas coisas, principalmente as coisas que você sente. Você é do tipo de pessoa que não costuma expor muito as coisas que você sente, seus projetos, as suas ideias também não, tá? E na verdade, você faz isso pelo medo de ser humilhado, porque foi essa dor que você registrou no seu sistema nervoso, tá? E como muitas vezes você segura muitas coisas que você deveria falar, você fica com raiva,
e remoendo, você fica carregando tudo isso. Talvez as pessoas, como achem que você é uma pessoa forte, porque você se cala e não fala, talvez elas não tenham muito tato para falar com você assim, mas elas pensam, eu vou lá descarregar com ela, aí a pessoa vai lá e usa você como lixeira emocional, vai lá e descarrega um monte de coisa, e aí você fica apenas ouvindo, você fica carregando tudo isso com você, você aguenta, calado, mas eu sei que você sente, tá? E saiba que eu sei que você é forte, você é o tipo de pessoa que realmente aguenta tudo isso, tá? Você é uma pessoa realmente muito forte. Mas você precisa entender que você não precisa aguentar isso, tá? Você pode escolher o que você aguenta, né? Você pode ter um caminhão que carrega cargas muito pesadas, mas você pode escolher o que carregar no seu caminhão, não é mesmo? Então, saiba que você pode escolher o que você carrega ou não. E eu sei que por muita dificuldade que esse tipo de pessoa tem de exteriorizar, quando ela é humilhada, né, na frente dos outros, isso é uma coisa que você precisa fazer. Quando tem algo que você não gosta, você precisa exteriorizar, porque senão você fica carregando isso, e aí chega um dia, o que acontece com esse tipo de pessoa? Chega um dia que explode, né? Aí quando explode é terremoto, tsunami, ciclone, tudo ao mesmo tempo. Aí ela vai lá e fica cuspindo tudo de uma vez só. Aí você olha para aquela pessoa e diz, nossa, mas de onde saiu tudo isso? Tudo isso saiu de tudo que ela vinha aguentando. Talvez se de repente você tem um namorado ou você convive com alguém assim, ela ficou anos aguentando, aí um dia foi lá e explodiu assim com coisas que aconteceram de repente no começo do relacionamento. Ou de repente alguma situação no trabalho, né? Você tem um colega que fica lá aguentando, aí um dia vai lá e explode, todo mundo fica assim, ó, boca aberta porque não entendem a reação dele. É por isso justamente, porque ele ficou aguentando e ele tem essa capacidade de aguentar, mas ele não precisa. Se você é o tipo de pessoa que fica aguentando, você não precisa aguentar tudo isso, tá? Eu sei que você é forte. E se você convive com alguém assim, saiba que esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que você pode confiar. Como é bom conviver com pessoas assim, porque elas realmente conectam muito bem, elas vão ser ali um ombro amigo para você poder conversar, confiar. É uma pessoa que coloca a força emocional ao seu favor. É muito bom ter alguém do lado assim. E são pessoas também, elas são muito consistentes, tá? São pessoas muito detalhistas. Mas hoje eu vou falar somente das questões mais emocionais aqui, tá? Vamos lá passar para a próxima dor existencial, tá? Tem alguém ainda me assistindo aí? Tem alguém na live ainda? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como sair da dor? Boa pergunta, Mara. Para cada dor existe uma forma de sair da dor, tá? Por exemplo, primeiro a gente precisa cuidar, primeiro a gente precisa cuidar os ambientes que a gente convive, ambientes, pessoas e situações, tá? Para cada um dos tipos de personalidades tem certos ambientes e certas pessoas que a gente deve evitar. Por exemplo, no começo eu falei da dor da rejeição, tá? Já eu vou falar da quarta dor existencial aqui, só vou fazer uma pausa aqui para explicar isso. Por exemplo, a dor da rejeição. Quem sofre com essa dor muito forte, sofre muito quando é rejeitado, o que essa pessoa precisa evitar? Ambientes, pessoas ou situações onde ele corra o risco de ser rejeitado, tá? Eu sei que aqui fica um pouco, então, mas a gente não sai de casa. Não é isso. Você tem que cuidar muito bem com quem que você se relaciona e para quem você expõe as suas ideias, tá? Porque bastou um comentário de alguém ou de repente uma situação no trabalho para alguém rejeitar um projeto seu ou te rejeitar para você entrar na dor. Mas quando você aprende a usar o seu recurso, tá? Você consegue sair da dor mais facilmente, tá? Vamos lá, deixa eu seguir aqui então. Vamos falar da quarta dor existencial. Deixa eu ver aqui, passar aqui os comentários.
Gente, mandaram solicitação aqui. No final da live eu vou chamar alguém. Se alguém quiser conversar comigo, se eu puder ajudar de alguma forma, tá? Então eu vou chamar alguém no final da live para conversar comigo. Tenho essa dor existencial, agora tenho fibromialgia, também não sei dizer não. Qual dor existencial? Da rejeição ou você tem aquela dor que da humilhação? Só me descreve qual das duas, porque se for da humilhação, normalmente, até eu falei isso na live passada, gente, eu vou repetir aqui porque talvez vá um pouco para você, Amy. Tem uma aluna que inclusive está aqui assistindo, que ela falou assim outro dia para mim, Ali, ela assistindo os cursos e fazendo essa análise nela, ela falou assim para mim, sabe, que engraçado, né? Não foi com essas palavras, mas mais ou menos isso. Eu comecei a ter dores no corpo, ela tem dores aqui, quando ela parou de dizer e de expor o que ela pensava, o que ela sentia em determinadas situações. Porque as pessoas, na verdade, começaram a dizer pra ela que ela falava demais, que ela expunha demais, que ninguém tinha perguntado nada pra ela, enfim. E aí ela começou a se resguardar um pouco, ficou mais no canto dela, não expor tanto o que ela pensava, o que ela sentia, e ela começou com dores no corpo. Por quê? Ela começou a guardar. Gente, tudo que a gente guarda apodrece de alguma forma, tá? Também a gente não precisa sair falando tudo que pensa e tudo que sente, não é isso. É simplesmente você tá ali convivendo, principalmente com uma pessoa, e tem uma situação ali que tá incomodando, poxa, vai lá e fala, né? Você não fica com uma dor aqui na garganta quando você tem algo para falar e não sai, né? Ou às vezes até uma dorzinha no estômago, né? E aí começam as dores no corpo também. Tá, Amy? Só me confirma depois qual que é a dor que você sente. Qual era a dor existencial que você se identificou? A dor da rejeição ou da humilhação, tá? É importante a gente colocar pra fora, tá, gente? Porque tudo que a gente guarda apodrece de alguma forma. E é melhor que saia pra fora do que apodreça dentro do seu corpo e se transforme isso num sintoma ou até numa doença mais crônica, tá bom? Bom, quarta dor existencial. Vamos falar sobre as pessoas que têm dificuldade de confiar nas pessoas, tá? Eu imagino quão difícil é se permitir confiar. Se você tem muita dificuldade, tem gente que tem muita dificuldade de confiar nas pessoas. Eu sei como é difícil para você se permitir confiar nas pessoas, tá? Eu imagino que em alguns momentos isso possa ser muito doloroso, tá? Em outros momentos pode até parecer um pouco instintivo, assim, que você faça isso de uma forma natural, como se funcionasse no piloto automático, tá? E pode ser que você até ache bom, em alguns casos até desconfiar é até bom, tá? Mas é muito doloroso porque eu sei que no fundo você gostaria de confiar nas pessoas, mas você não consegue, tá? E por ter essa dificuldade de confiar, se você é essa pessoa que tem muita dificuldade de confiar, você prefere estar no controle das coisas. Normalmente quem tem dificuldades para confiar, ela prefere estar no controle das coisas. E talvez essa dificuldade para expressar o que sente seja, talvez não, gente, é pelo medo de ser manipulado ou usado. Essas pessoas, elas não confiam nas pessoas porque elas têm muito medo de se sentirem usadas ou manipuladas. Imagine alguém usar o amor que você sente por ela para te usar ou te manipular. Que triste, né? É assim que essas pessoas vivem a vida delas, tá? Elas têm muito medo de confiar nas pessoas, tá? São pessoas extremamente controladoras e elas têm muito medo de confiar porque elas não querem sentir essa dor existencial novamente, que é a dor da manipulação ou se sentirem usadas pelas pessoas. Foi essa dor que essas pessoas registraram no sistema nervoso delas, o medo de se sentirem manipuladas. Essas pessoas, elas funcionam assim, ó. Quando você faz um favor para elas, mesmo que seja assim, ó, de forma desinteressada, você vai lá e faz um favor para ela ou dá algo para essa pessoa, ela pensa, opa, o que será que ela tá querendo em troca? Porque na cabeça dela não existe você dar algo para ela se você não quer algo dela. Na cabeça dela não existe isso.
ela registrou que neste mundo a gente precisa, quando você vai dar algo, a gente precisa receber algo em troca. Então, na cabeça delas, o mundo funciona como trocas e acordos. Foi assim que ela aprendeu a viver, tá? Então, por isso que elas têm muita dificuldade em confiar nas pessoas. Elas nunca confiam totalmente em alguém. São aquele tipo de pessoas que você as conhece há anos, sabe? Que são pessoas até bem comunicativas, mas que você as conhece há anos, mas você não sabe nada da vida pessoal delas. Você tem aquela sensação assim que você não conhece muito bem essa pessoa, que ela tem algo ali atrás que você não identifica bem e que você não consegue conhecer ela completamente. É pelo fato disso, ela não se abre realmente totalmente para as pessoas, pelo grande medo que ela tem de confiar, tá? Se você é essa pessoa, eu quero te dizer que assim como você registrou essa dor, você tem uma capacidade incrível para fazer com que as coisas aconteçam. Gente, essas pessoas, elas têm uma capacidade elas têm uma visão de tudo, elas pegam um projeto e elas sabem o que elas vão precisar fazer para colocar para funcionar esse projeto. Elas falam com um, falam com o outro, mexem os pauzinhos aqui, mexem os pauzinhos ali e eles fazem as coisas acontecerem. São pessoas que dentro de uma empresa funcionam muito bem como gerentes, tá? Eles têm uma capacidade incrível realmente de se comunicar com as pessoas e de fazerem os projetos ou as coisas acontecerem. Por exemplo, até uma mulher em casa, se uma dona de casa, tá? Tem essas características, nossa, lá na casa ela vai fazer isso, vai organizar isso, ela tem uma capacidade de articular todo o meio, as pessoas, para que as coisas aconteçam, tá? E essas pessoas, se você registrou essa dor, se você sente que as pessoas não confiam nas pessoas porque elas podem te usar ou te manipular, se você é essa pessoa, saiba que você tem uma capacidade incrível de convencer as pessoas para que elas façam as coisas, tá? E você precisa usar isso com muito cuidado, certo? Porque eles são pessoas muito convincentes, tá? Então, para que essa pessoa, se você é essa pessoa, como deixar as coisas mais leves, e se você convive com alguém assim, como que você pode fazer com que ela confie em você, deixar as coisas bem claras. Por exemplo, estou te dando isso, eu quero isso em troca, tá? Tem que deixar as coisas bem claras, o que você vai dar e o que vai receber. Nada de você dar isso para aquela pessoa, não quero nada em troca, e daqui a um ano você vai cobrar aquilo que você fez por ela. Isso não vale, tá, gente? Aí você vai fazer com que a relação com essa pessoa piore muito. Então, se você é essa pessoa, saiba que você precisa deixar as coisas bem claras. O que você está dando, o que você quer receber em troca. Então, isso vai tornar as coisas mais leves e você vai conseguir confiar um pouco mais nas pessoas quando as coisas ficarem claras, tá? Os acordos e o que você quer em troca também. Bom, deixa eu só tomar um gole de chá, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pessoal, estão acompanhando bem aqui? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver o que a Amy colocou aqui. Tenho essas dores existenciais. Agora, tá, isso aí eu já tinha lido. Então vamos lá, nenhuma pergunta. Vamos falar da última dor. Já falamos das 4 primeiras dores existenciais. Dor da rejeição, a primeira. Dor do abandono. Dor da manipulação. Dor da manipulação e dor da humilhação. Agora nós vamos falar da última. Imagine, eu gosto de colocar as situações para que quem sente isso sinta mais do que quando eu falo, se coloque na situação e ela vai entender muito bem o que eu estou falando. Imagine alguém te trocar por uma opção melhor. Imagine alguém que você ama te trocar por outra pessoa que você acha que ela é mais inteligente, mais bonita. Imagina a pessoa que você ama te trocar por uma opção melhor. Ou, de repente, no trabalho, aquele cargo importante que você queria no trabalho, que você estava esperando, deram para o seu colega porque ele é um pouco mais competente que você. Imagine você se sentir traído, trocado, que alguém te trocou ou escolheu uma opção
melhor do que você, tá? Somente quem sente isso, somente quem sente essa dor de se sentir deixada de lado ou excluída, sabe como é ruim isso, gente. Assim, ó, ser deixada de lado ou excluída pode ser o fim para as pessoas que registraram esse tipo de dor existencial, tá? Ou imagina a seguinte situação, que alguém chamou um monte de pessoas conhecidas suas para ir a algum lugar e te excluiu e não te chamou, tá? Imagina a seguinte situação, que você tem um grupo de amigos e chamaram todos e não te chamaram, tá? Imagina que esqueceram de te chamar. Essa dor de se sentir excluída é muito forte e dói muito para quem tem esse tipo de dor existencial, para quem tem esse tipo de personalidade, tá? Talvez para algumas pessoas isso possa parecer, não me chamaram, problema deles, não tô nem aí. Mas para essa pessoa, ela vive isso com tanta intensidade que é muito doloroso, gente. Como eu falei no começo, cada um de nós carrega uma dor existencial, todos, sem exceção, qualquer pessoa carrega pelo menos uma dessas 5 dores existenciais. E a gente vivencia uma com muita intensidade, talvez uma ou duas com muita intensidade e muito pior do que outras pessoas. Como eu falei antes, talvez alguma situação que você olha e diga, isso aí para mim não faz diferença, mas para aquela pessoa aquilo é muito doloroso. Uma situação até que possa parecer boba, para ela dói muito, mas para você não. Ou ao contrário, você sabe, nossa, mas como que algo pode me doer tanto? Como que uma situação tão boa pode me doer tantos, né? Mas dói, rasga. Então, voltando à dor de ser excluída ou traída, talvez para algumas pessoas isso possa parecer suportável, tá? Mas para essas pessoas se sentir traída ou trocada, causa um estrago muito grande. E quando essa pessoa está num relacionamento, ela tem um medo terrível de ser traída, gente. É outro tipo de personalidade que tem muita dificuldade em confiar nas pessoas, tá? Elas têm muita dificuldade para confiar nas pessoas, por isso mesmo, porque elas têm medo de ser traídas ou trocadas. E por isso que são pessoas muito competitivas, porque elas não querem perder, tá? Elas querem ser a opção melhor, elas não querem perder. Então elas acabam sendo muito perfeccionistas, elas querem ser perfeitas para não serem trocadas por uma opção melhor. E isso é muito desgastante, gente. Imagina você viver a sua vida inteira com medo de ser trocada ou traída. Só quem registrou essa dor sabe como que é ruim, como dói, né? E são pessoas muito ativas. Sabe aquelas pessoas que parece que são incansáveis, que fazem 1000 coisas durante o dia, fazem isso, fazem aquilo, e realmente elas não cansam, mas chegam no final do dia, elas estão exaustas. Esse tipo de pessoas, essa é uma característica delas, são pessoas multitarefas e elas desenvolveram todas essas habilidades, essa proatividade delas justamente por isso, porque elas querem ser perfeitas para não serem trocadas ou excluídas. E muitas pessoas que funcionam assim, elas não sabem que funcionam assim. E quando a gente fala, elas pensam, gente, não é mesmo que é assim? Então é por isso que eu quero estar sempre arrumada, tudo perfeito, a casa perfeita, tudo precisa estar perfeito, porque ela tem essa necessidade de ser perfeita para que ela não seja trocada ou excluída novamente, tá? E elas são muito exigentes com elas mesmas e com as pessoas. E por muito perfeita que essas pessoas sejam, e elas já são, nunca é o suficiente. Elas estão constantemente querendo se melhorar. E isso, por um lado, é bom, tá? Quando ela tá no recurso, ela é uma pessoa que ela tem uma meta, ela vai lá, cumpre essa meta, aí quando ela chega lá, então, bora lá, conclui isso, então qual que é a próxima meta? São pessoas muito executoras, muito proativas, mas quando elas estão na dor, e elas gostam de aparecer em público, gostam de falar, são pessoas comunicativas, são aquele tipo de pessoas que chegam no lugar, elas chamam a atenção, mas quando elas estão na dor,
elas ficam mais quietas quando elas não se sentem bem, porque elas acham que nesse momento elas não estão perfeitas, elas não querem aparecer, aí elas entram na dor. Então esse é a última dor existencial, que é a dor de se sentir traída ou trocada, tá? Então nós falamos aqui hoje sobre as 5 dores existenciais, tá? Vou fazer um resuminho aqui rápido. Se tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida aqui, eu vou chamar alguém para conversar comigo. Eu vi que tem 3 solicitações aqui, eu vou chamar alguém para conversar. Se alguém quiser conversar comigo, fazer alguma pergunta, eu chamo aqui. E só os últimos 5 minutinhos da live, tá? Então nós falamos hoje sobre as 5 dores existenciais, que são a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e de ser trocada. E, nossa, me deu um branco, gente, me ajudem. Vamos ver se todos fizeram a tarefa de casa. Qual que é a última? A rejeição, deu aqui um lapsus. A rejeição, o abandono, a humilhação, qual que é a outra? Vai lá, ajuda aí, quero ver se prestaram atenção. Ninguém tá respondendo, eu acho que ninguém prestou atenção na live. Tá faltando um, não vou responder. Eu acabei de lembrar, mas eu não vou responder. Vou ver se alguém sabe. Tá faltando uma ali que eu não mencionei. Ó, vamos lá. Rejeição, abandono, humilhação, aqui essa. E a última é a traição. E tá faltando uma. A da rigidez, tuca, é a da traição, a de ser trocada. Vamos lá. Aí eu acho que tem mais uma aluna ali, vamos ver se alguma vai responder. Eu lembrei, mas eu não vou falar para ver se alguém sabe. Então tá, gente. Eu vou chamar alguém para conversar comigo aqui, 5 minutinhos, se eu puder ajudar de alguma forma. Então vamos lá, só para finalizar a live. Vamos ver se essas pessoas não saíram da live, porque às vezes alguém manda solicitação. Tenho essas dores. Vou chamar a Amy aqui. Não sei se a Amy tá aí ainda. Parei, eu acho que não. Ela mandou a pergunta. Amy, você quer conversar comigo aqui? Pra gente conversar e bater um papo antes de eu finalizar a live. Opa, tá faltando. Não, ninguém falou. Ninguém falou. Abandono, já falei. A segunda. A humilhação é a terceira. Faltou a quarta ali. A dor de se sentir manipulada ou usada. Essa que faltou. Rejeição, abandono, humilhação, de se sentir usada ou manipulada, e a dor da traição ou de se sentir trocada, tá? Essas são as 5 dores existenciais. A Amy já saiu. Então tá, gente, hoje eu não vou bater um papo com ninguém, já que ninguém quer falar comigo, também não queria mesmo, tá? É que muitas vezes as pessoas, elas não gostam de expor os seus assuntos pessoais, né, na frente de outras pessoas, mas é uma pena, porque elas estão perdendo a oportunidade aqui de eu poder ajudar ao vivo, né? E se alguém na próxima live quiser conversar comigo, vai ser de verdade um prazer poder ajudar vocês aqui ao vivo. Então, nos vemos. Amy acertou? Eu não tinha lido aqui, deixa eu ver. Isso mesmo, Amy, desculpa. É mesmo, eu não tinha visto, desculpa, é que apareceram vários comentários aqui. Eu não consegui ver. Tem mais alguma pergunta, gente? Opa. Deixa eu fazer um convite aqui, rapidinho. Não saiam, fiquem aí. É assim, gente, a gente está criando um canal fechado no Telegram. E para que esse canal? Ele é um pouco diferente. Por quê? Por que a gente resolveu criar ele? Primeiro, porque, não sei se talvez muitos de vocês aqui começaram a seguir a minha mãe ou começaram a me seguir. E muitas pessoas, quando a mãe fazia as lives, aparecia nos vídeos, todo mundo perguntava para ela o que ela fazia para se manter tão jovem. Eu não sei se vocês conhecem a minha mãe, mas ela tem 70 anos e ela aparenta muito, muito, mas muito menos da idade que ela tem. Ela está
muito bem conservado, a pele dela é boa, ela é uma pessoa muito jovial, e as pessoas começaram a mandar perguntas, o que ela fazia para se manter mais jovem, assim. Então a gente está preparando um canal no Telegram fechado, não é somente para mulheres, logicamente, mas sim para homens e mulheres, para as pessoas que querem cuidar não somente da saúde, mas sim da conservar a juventude, retardar os efeitos do envelhecimento, tá? Porque a partir dos 30, realmente, nosso sistema hormonal e tudo começa a regredir, tá? E a gente começa a ter as ruguinhas, enfim. E a gente gosta de ensinar para as pessoas como cuidar isso de uma forma natural, sem ter a necessidade de colocar preenchimento, botox, sem tomar coisas, sem passar por processos quirúrgicos, né? Para cuidar das rugas, da beleza e da saúde em si de uma forma mais natural, tá? Tem um tratamento lá que a gente vai ensinar dentro nesse canal no Telegram, que ele provoca uma espécie de preenchimento nas rugas, em 7 aplicações já dá resultados, que você mesmo, tá? A gente vai ensinar e vocês mesmos vão fazer. São todos tratamentos naturais, são coisas simples, não tem nada de demais. Então, nesse canal no Telegram, quem quiser participar vai precisar fazer a inscrição, tá? Essa semana eu vou anunciar, eu vou colocar na bio, na nossa bio, para quem quiser participar, o que precisa fazer para participar desse canal fechado no Telegram, tá? Que é para cuidar não somente, não tô falando somente de beleza, tá? Tô falando da saúde, saúde de dentro para fora. Isso se reflete na nossa pele, no nosso bem-estar, no nosso cabelo, né? Inclusive, quando a gente tem que ter mais rugas em determinadas regiões do rosto, isso certamente é por um desequilíbrio interno. Então a gente começa a tratar a beleza, as rugas, tudo de dentro para fora e de fora para dentro, tá? E isso é muito mais saudável e natural, certo? Bom, gente, vou terminando por aqui porque eu fiquei sem saliva, tomei meu chazinho. Ninguém tem perguntas. Essa live vai ficar gravada, quem quiser assistir de novo e fazer as anotações. Eu, inclusive, falei para os alunos assistir, porque eu ia colocar muitas colocações, porque eu ia explicar coisas aqui que de uma forma mais prática, com coisas no dia a dia, né, que talvez no curso eu explique, mas é muito mais profundo essas questões que a gente aborda no curso. Tá, gente? Então tá, muito obrigada a todos de coração, de verdade, a todos que ficaram aqui me aguentando durante esses não sei quantos minutos. Foi um prazer e uma honra de verdade ter vocês aqui. E a próxima live, eu não sei, eu vou deixar um dia na semana que vai ser os domingos para fazer a live, e algumas semanas eu vou fazer talvez uma live, talvez nas terças, mas a princípio vamos deixar domingo. Obrigada, Branca, por participar. Obrigada a todos, de verdade, por participar aqui da live, tá? Um beijo grande. Então, gente, a live ficou gravada. Quem quiser assistir. Gente, Doris, eu tô finalizando a live agora, mas a próxima live eu vou chamar alguém para conversar comigo, tá bom, gente? Espero vocês no próximo domingo. Um beijo grande e um bom final de domingo para todos.